Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Vamos dar início aqui ao nosso belo evento, importantíssimo evento. E antes de dar uma abertura oficial, gostaria que nós todos batêssemos palmas, porque hoje é o dia do economista. Salve palmas, parabéns aos economistas. Parabéns por todo o trabalho, pela profissão. Parabéns. Bem, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à celebração do 59º ano do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais e também a entrega do primeiro Prêmio Economia Mineira. É uma honra ter todos vocês aqui nessa noite especial, onde celebraremos as conquistas e as contribuições de profissionais e instituições que têm promovido o desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil. Nós faremos aqui a composição aqui da nossa mesa, muito confortável por sinal. Gostaria de convidar as seguintes personalidades: a presidente do Conselho Regional de Economia, Valquíria Assis. Presidente do Conselho Federal de Economia, Paulo Dantas Costas. A vice-presidente do Corecon MG, Carolina Rocha Batista. O presidente do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, Breno Leandro do Carmo Correia. O presidente da Associação dos Economistas de Minas Gerais, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. A coordenadora da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, Eulália Alvarenga. O representante do Corecon acadêmico, Daniel Diniz. Senhoras e senhores, vou citar aqui as presenças. Todos vocês, nós agradecemos demais. Vamos citar algumas presenças ilustres aqui, que estão aqui também. Deputado federal e economista Reginaldo Lopes, obrigado pela presença. Também o ex-deputado federal Virgílio Guimarães. Federico Gonzaga Jaime Jardim, diretor do CEDEPLAR. Giovana Figueiredo Rossi e Elaine Aparecida Fernandes, professores da Universidade Federal de Viçosa. Breno Leandro Carmo, presidente do Sindicato dos Economistas. Odemir Vieira Baeta, diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal de Viçosa. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente da Associação dos Economistas de Minas Gerais. Gerur Pinto de Aguilar Filho, presidente do Conselho Regional de Administração. Economista Angélica Ferretti, Associação Mineira dos Municípios. Paulo Roberto Paixão Bretas, ex-presidente do Corecon, Minas Gerais. Euvânio Costa de Souza, coordenador do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Viçosa. José Roberto de Lacerda Santos, ex-presidente do Corecon, Minas Gerais. Silvério Papa Ferreira, presidente do Sindicato dos Contabilistas. Franklin Gonçalves dos Anjos, superintendente do Sindicato dos Contabilistas. Cristina Del Papa, coordenadora geral da FASUBRA. Sebastião da Silva Ribeiro Maria, Sindicato dos Bancários, da RMBH, região metropolitana de Belo Horizonte. Patrícia Vicente de Iori, presidente da Junta Comercial de Minas Gerais.
Álamo Chaves, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia. Abel Chaves Júnior, assessor jurídico do CRA-MG. Suelen Amanda Fraga, presidente do Conselho Regional de Psicologia. Abel, já falei. Falei, Abel? Falei, Abel. Alexandre Melo, supervisor de comunicação do CIEE, Minas Gerais. Rosa Maria Abreu Barros, contadora e ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Guilherme Guimarães Moreira, presidente do Conselho Regional de Estatística. Lúcia Rocha, superintendente do Conselho Regional de Nutrição. Fabrício José Mício, presidente da Fundação Instituto de Pesquisa e Administração, IPEAD. Renato Mogi Silva, economista do IPEAD. Pedro Paulo Petersen, economista e vice-presidente do Corecon, Minas Gerais. Bernadette Esperança Monteiro, coordenadora da Marcha Mundial de Mulheres. Cândido Fernandes, ex-presidente do Corecon de Minas Gerais. Júlio Pires, ex-presidente do Corecon de Minas Gerais. Guima Jardim, presidente do PTBH. Ana Evangelista, candidata a vereadora. Também candidata a vereadora Luísa Dulce. Marco Túlio da Silva, da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. Cláudio Montijo, ex-presidente do Corecon de Minas Gerais. Felipe Pascoal de Moura, economista e ex-conselheiro do Corecon de Minas Gerais. José Francisco Rodrigues, Sindicato dos Trabalhadores, Poder Judiciário. Adriano Miglio, economista e ex-vice-presidente do Corecon. Luciana Lopes, presidente da FJP, Fundação Joveiro. Isso. Tem mais. Olha a tecnologia aqui. Os conselheiros, gostaria também de agradecer e citá-los: Alzira Alice de Souza, Mário de Andrade, Beatriz Cavalcante de Oliveira Barros, Carolina Rocha Batista, Emanuele Araújo da Silveira, Gelton Pinto Coelho Filho, Valquíria Aparecida Assis, Vanessa Rodrigues Custódio, Wesley Antônio Tadeu Monteiro Cantelmo. Suplentes 2024, conselheiros: Davidson Demer Guimarães Barbosa, Francisco Horácio Pereira de Oliveira, Gabriel Vaz de Oliveira, licenciado, Gustavo Aguiar Pinto, João Vitor Leite Rodrigues, Lourival Batista de Oliveira Júnior, Tânia Cristina Teixeira, Wallace Marcelino Pereira, ex-conselheiro Adriano Miglio, ex-conselheiro Felipe Pascoal de Moura, Marco Túlio, vice-presidente da FENG. Bem, senhoras e senhores, de pé, em posição de respeito, vamos ouvir o hino nacional brasileiro, executado por Gabriel Vaz.
do Corecon. Salve de palmas, nosso músico também. Gabriel, parabéns. Senhoras e senhores, o Conselho Regional de Economia da 10ª Região de Minas Gerais, Corecon-MG, celebra com grande orgulho seus 59 anos de história e contribuição para a profissão de economista em todo o território mineiro. Fundado em 11 de junho de 1965, o Corecon-MG tem desempenhado um papel fundamental na fiscalização do exercício da profissão de economista, garantindo a atuação de profissionais legalmente habilitados e impedindo a prática por leigos. Hoje, 13 de agosto, data em que comemoramos o Dia do Economista, o Corecon-MG tem a honra de realizar a entrega do primeiro Prêmio de Economia Mineira, que visa homenagear os profissionais que dedicam suas vidas ao estudo e aplicação da ciência econômica. Essa premiação é uma iniciativa do Corecon-MG em parceria com o Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, Sindicom-MG, Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, ABED, a Associação dos Economistas de Minas Gerais e o Corecon Acadêmico. Esse prêmio, em suas diversas categorias, busca reconhecer e homenagear aqueles que têm se destacado na promoção, desenvolvimento e aplicação da ciência econômica. Vamos ouvir, nesses instantes, convidar aqui as autoridades aqui presentes. Eu gostaria de passar a palavra a Carlos Alberto, presidente da ACEM. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, cumprimento todos os nossos colegas economistas pelo nosso dia e dizer que me encontro extremamente feliz de estar aqui compartilhando nessa oportunidade esse evento maravilhoso, iniciativa do nosso querido Corecon. Eu quero dizer que essa iniciativa tem o nosso total e pleno apoio, reafirmando mais uma vez a nossa permanente disposição na busca de um país mais justo, mais equânime e que possa, sim, encontrar o seu desenvolvimento através de um crescimento econômico vigoroso, consistente, sustentado e permanente. Então, portanto, essa é uma oportunidade que nós temos aqui, não apenas de nos confraternizar nessa noite de hoje, mas também nos inspirarmos na busca de um país mais justo e mais desenvolvido. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Em nome da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABED, parabenizo a todos os economistas e economistas aqui presentes, que com dedicação e ética trabalham diariamente para tornar o mundo um lugar melhor. Que juntos nessa jornada, impulsionando mudanças positivas e sustentáveis para gerações presentes e futuras. Agradeço a luta de todos e também a gente está aqui muito feliz, né, aguardando a palestra, que a reforma tributária nós esperamos que se torne um país mais justo, né, que a tributação seja justa para todos, né. Muito obrigada e parabéns aos colegas. Boa noite a todos, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Meu nome é Daniel, eu sou diretor de marketing do Corecon Acadêmico de Minas Gerais, que é esse projeto que, enfim, ele funciona basicamente como uma extensão do Conselho, né, para engajar mais os jovens e os universitários na importância da gente defender a profissão de economista, da importância da gente valorizar tudo isso. A Stephanie, que é a presidente do projeto, ela não pôde estar aqui, ela esteve flotônia, a logística dela ficou bem complicada, mas ela me pediu basicamente para agradecer, agradecer ao Conselho pela parceria de sempre, o apoio que a gente tem o tempo todo da Valkyrie e tal, é algo muito, realmente um projeto, e eu falo aqui, acho que no nome de todos os membros do Corecon Acadêmico, que enriquece muito a graduação de quem participa, né? Realmente é algo que dá oportunidades para a gente muito importantes. A gente tem a realização de um seminário anual, que sempre é muito enriquecedor. Estou reconhecendo aqui vários rostos que já palestraram nesse seminário que a gente participou. Então, enfim, no geral, a palavra do Corecon Acadêmico aqui é o prêmio de parabenizar o Conselho, parabenizar porque isso aqui realmente é mais um exemplo dessa luta pela importância da profissão de economista que a gente vê o tempo todo. Gente, boa noite a todos e todas.
Eu até tinha preparado, todo mundo falando rapidinho, tinha preparado uma coisa aqui de dois lados, aqui uma folha, mas eu queria primeiro saudar a presença de todo mundo, dos conselhos profissionais, dos sindicatos, dos movimentos sociais, de todas essas instituições aqui que estão colaborando muito para o fortalecimento profissional dos economistas, da categoria dos economistas. Dizer também que é uma noite de extrema importância, porque a gente tem vários motivos para comemorar. Primeiro de todos é o Dia do Economista, o nosso dia, então parabéns a todos nós. Comemorar também os 59 anos do Conselho. Vi aqui que tem muito ex-presidentes, ex-conselheiros que fizeram parte dessa história, e nossa Valquíria hoje está à frente do Conselho dessa forma, porque também outros conselheiros e outros presidentes contribuíram significativamente para a construção do Conselho. E em terceiro, para juntar tudo isso, o primeiro prêmio de Economia Mineira, que vai reconhecer, né, os economistas, as instituições que contribuem para o desenvolvimento econômico, né, não só para o desenvolvimento econômico do Estado de Minas, mas elaborando relatórios técnicos, divulgação dessas informações, né, academia, formando novos profissionais. Então é um momento extremamente especial. Eu queria também dizer que todo mundo sabe a dificuldade aqui, de estar à frente de sindicatos economistas, de estar à frente do Conselho, as lutas que a gente tem que fazer diariamente, né? Os sindicatos passando por uma crise forte, né? Da questão do novo mundo do trabalho, a gente tendo que enfrentar todos esses desafios, também da questão do imposto sindical, né? A questão da juventude também. Eu sou um jovem à frente do sindicato, mas sinto que a gente tem que procurar novas formas de envolver mais jovens à frente do sindicato, a questão também dos desafios que o Conselho enfrenta, que é também essa questão da desregulamentação profissional, né, que vira e mexe, a gente tem iniciativas nesse sentido. Então, é importante, né, a sociedade como um todo, e esse é o nosso papel, entender, né, que o Sindicato dos Economistas, junto com as associações, junto com o Conselho profissional, eles são importantes para a sociedade, tanto na defesa da categoria dos economistas, quanto também na defesa da sociedade, para a garantia do bom exercício da profissão. Então, acho que isso é um papel de todos nós, é um compromisso de todos nós. A gente vê que tem uma parte dos profissionais que se envolvem pouco com o Conselho e com o sindicato, mas a gente está enfrentando essa barreira mesmo, mostrando que isso é importante e que isso nos fortalece. Eu queria passar essa mensagem aqui também. E para finalizar aqui, para não falar muito, agradecer muito mesmo a parceria que o Conselho de Economia tem feito com os sindicatos economistas nesses 2 últimos anos. A gente teve a oportunidade de organizar diversos eventos, debates, atividades culturais, palestras, né? Então, isso tem fortalecido o sindicato, que tem também feito boas ações com a categoria dos economistas, principalmente com a Copasa, com a CEMIG, com a Gasmig. Então a gente tem feito bons acordos coletivos com a categoria, e isso tem fortalecido o sindicato e, como um todo, a sociedade e a categoria dos economistas. Então, agradecer mesmo a presença de todos e todas, e dizer que hoje a gente vai ter uma bela festa e um belo encontro. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, ver todos vocês aqui presentes. Hoje é um grande dia para nós economistas, né? E fico muito feliz em ter dado certo a realização desse evento bem no nosso dia 13, né? 13 de agosto, que é o Dia do Economista. Então, gostaria de parabenizar todos vocês, colegas de profissão. Hoje é uma noite de comemoração, o Conselho vem empenhando para a realização desses eventos. É uma forma de reconhecimento e fortalecimento da nossa profissão. A gente comemora este ano 59 anos, né, do Corecon, e vamos entregar hoje as premiações, né, conforme as votações realizadas através do site do Conselho. E é isso, pessoal. Desejo um bom evento a todos e parabéns novamente. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero saudar os membros dessa mesa, essa qualificadíssima mesa, e me refiro nesse momento à pessoa da nossa presidente, Valquíria.
quero dizer, em primeiro lugar, da satisfação que tenho de vir até aqui, até Belo Horizonte, para essa convivência com os economistas e as economistas mineiros. Sempre que eu tenho me encontrado nos últimos tempos com economistas, não precisa ser uma plateia desse tamanho. Quando eu me vejo diante de 3 economistas, eu já começo a falar sobre um assunto que vou abordar aqui agora, que diz respeito à questão da reformulação que nós estamos tentando há muito tempo, e eu tenho certeza que haveremos de conquistar. Se diz que no Brasil as grandes modificações políticas sempre passam por Minas. Parece que seja. Então nós estamos contando muito com a força de Minas Gerais para que esse sonho dos economistas brasileiros se torne realidade. O que acontece? A profissão de economista no Brasil é regido pela Lei 1411, que é do ano de 1951, e foi ali assinada pelo presidente Getúlio Vargas. Mas de 1951 para cá já vai um tempinho razoável, né? Eu só sou mais velho do que a lei 2 anos. Então, nós temos a necessidade, eu diria, premente de que seja atualizada essa questão, a questão relativa à lei. O que é que diz a nossa lei? A Lei 1411 fala lá no artigo 3º que cabe ao economista a realização de atividades de economia e finanças. Ora, é muito fácil de ver que você dizer que compete aos economistas isso aí é meio que dizer quase nada, porque economia e finanças são 2 mundos assim que têm uma dimensão que a gente não sabe nem precisar que tipo de atividade se encaixaria ali. Então, já tem aí algo em torno de uns 10 a 12 anos que eu particularmente luto com relação a esse objetivo. Nós tivemos muito perto da aprovação de uma lei que foi proposta pela então deputada Ieda Cruzes, lá do Rio Grande do Sul, economista também, mas que aquilo nós lutamos, discutimos, etc., e depois não avançou. Sem ingenuidade nenhuma, é fácil observar que quando nós pretendemos dizer que a atividade A ou B seja da competência exclusiva dos economistas, outras profissões, através dos seus legítimos representantes, trabalham em sentido contrário. Então, é algo que a gente precisa que seja modificado, até para contemplar coisas simples. Eu sou economista, vivo na região Nordeste. Os economistas da região Nordeste têm a atividade de elaboração de projeto de viabilidade, aliás, qualquer economista do Brasil inteiro. Mas os do Nordeste, do Centro-Oeste também, têm uma especial atenção em cima disso, por conta dos recursos que existem para financiamento e que são objeto da elaboração de projeto. Pois bem, elaboração de projeto de viabilidade econômica não é uma atividade privativa do economista. E outras tantas atividades relacionadas com economia e finanças não são também do mundo próprio e restrito do economista. Como eu disse, há mais de 10 anos que eu luto por isso, e já disse também que a solução viria por Minas Gerais, e eu estou muito certo disso, porque encontramos na Câmara dos Deputados o apoio e a disposição do nosso querido deputado Reginaldo Lopes, que aqui está. Ilustre colega economista, que a nosso pedido está elaborando, está apresentando na Câmara dos Deputados um projeto que vai contemplar
essas atividades. Olha, eu vivi uma experiência lá em Salvador. Fui presidente, hoje sou presidente do Conselho Federal, como vocês sabem, mas eu já fui presidente do Conselho Regional. E eu vou pedir ao superintendente do Banco do Nordeste, que trabalha intensamente com essa coisa dos tais projetos de viabilidade econômica, e pedir ao cara para que ele adotasse ou viabilizasse meios dentro do Banco do Nordeste para que isso fosse uma coisa restrita ao mundo do economista. E ele me respondeu uma coisa simples, eu estou falando elaboração de projeto de viabilidade econômica. Ele me disse: Paulo, é o seguinte, eu não posso lhe atender e vou ser muito claro, até porque eu também sou economista. Porque eu não tenho uma lei, você não tem uma lei. E se nem você tem a lei, nem eu tenho a lei, nós não podemos botar isso para frente. Eu me contentei com aquilo ali, porque sabia que essa era a realidade. Mas nunca esqueci de que esse teria que ser um objetivo de quem faz o nosso sistema, o sistema que integra o Conselho Federal de Economia com os conselhos regionais do Brasil inteiro. No projeto, que é uma coisa ideal para nós e que eu tenho certeza que vai ser examinado no âmbito da Câmara dos Deputados, tem ali no rol das atividades que nós apresentamos como proposta, uma que eu tenho sempre a iniciativa de chamar assim a bola de ouro. O que é isso? Nós colocamos lá, e eu mesmo, porque a ideia foi minha, eu não vou ser aqui não vou dizer, faltar com a verdade. Elaboração de orçamento público. Se a gente contemplar, se a gente conquistar essa atividade, isso sim é um mundo de uma extensão bem razoável, né? E que, se aprovado, e se a gente tiver a chance de ter isso um dia sendo integrado ao mundo jurídico, ao mundo da legislação, isso vai ser uma coisa muito importante. Eu não me engano, e tenho certeza absoluta que o ilustre economista, deputado Reginaldo Lopes, também não se ilude. Isso é uma tarefa dificílima de discutir no parlamento brasileiro, mas a gente não pode ficar de braços cruzados. O pedido foi formulado ao deputado e eu tenho certeza de que nós haveremos de ter êxito nessa iniciativa e brindar os economistas brasileiros com a legislação atualizada e que seja do merecimento da classe dos economistas do Brasil. Faço questão, sim, em cada lugar que eu vou, de contar essa mesma história, esse mesmo projeto, essa mesma intenção, porque não vejo nada mais importante na vida dos economistas brasileiros do que essa iniciativa. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todas e todas. É um prazer ter vocês aqui hoje, no Dia do Economista. Quero parabenizar a cada um e a cada uma pela data do 13 de agosto. Quando a gente pensou nesse evento esse ano, a gente queria fazer algo diferente, que realmente unisse os economistas que existem hoje próximo da gente aqui na capital, mas a gente sabe que existem economistas espalhados pelo estado todo e o estado é grande, então a gente tentou, dentro do possível, contemplar aqui a representatividade dos economistas, fazendo a premiação das categorias, melhor economista do ano, melhor economista, instituto, mídia, que a gente sabe que tem um papel relevante dentro da discussão econômica. E a gente também tentou reunir aqui hoje nosso primeiro presidente do Conselho Regional de Economia, e a gente tentou reunir aqui alguns conselheiros, ex-conselheiros, ex-presidentes, porque também ajudaram e fazem parte da história do Conselho Regional de Economia. E a gente está com muita satisfação de ver essa casa cheia, porque ano que vem nós vamos completar 60 anos e a gente quer fazer uma big festa, não é verdade, presidente Patrícia? Então, quando a gente pensou aqui, a gente pensou com muito carinho de cada um como que a gente poderia reunir os economistas.
igual o presidente Paulo Dantas falou, a gente está aqui na batalha de uma modernização da lei do economista e a gente está contando com o deputado Reginaldo Lopes para tornar isso viável, porque a gente sabe que o mundo, igual o presidente do sindicato falou, o mercado de trabalho está mudando e a gente precisa acompanhar essa mudança que está ocorrendo também. Então, a gente pensou muito com carinho nesse dia da entrega do primeiro prêmio de economia mineira e a gente quer tornar isso uma premiação permanente dentro do sistema, dentro do Conselho, que é reconhecer cada um e cada uma de vocês aqui no Conselho. Então, é com muita satisfação e com muito prazer que a gente vai fazer hoje a entrega do prêmio. E eu convido também os economistas e as economistas que não são registradas para fortalecer a nossa categoria, o nosso Conselho Regional de Economia. Porque o Conselho de Economia em Minas Gerais ainda é jovem, né? 59 anos, né? É uma profissão nova ainda no Conselho, mas eu sei que teve muita luta, viu, presidente? Teve uma luta para construir isso, uma história muito bacana por trás de a profissão do economista legal dentro do Estado. Então, é com muita satisfação, com muito prazer, que eu convido a vocês, futuros estudantes que vão registrar, José está esperando seu registro lá, que a gente conta com vocês para fortalecer nosso registro, nosso sistema, porque quando alguém procura um advogado, um médico, um contador, todo mundo procura saber se aquele profissional é registrado, se ele tem competência para exercer aquela atividade. Então, gente, com a economista não pode ser diferente, não. Quando alguém está pautando a economia, quem tem que estar lá é o economista. E para tornar o sistema, o Conselho forte, a gente precisa de cada um de vocês dentro do Conselho Regional de Economia. E aí eu convido vocês também a fazer parte do Conselho. A gente está na luta aí, o Stefan está acompanhando todo dia, a gente tenta, né, Stefan, colocar o Conselho, fazer atividade, chamar o economista para participar, porque a gente quer vocês dentro do Conselho participando junto com a gente. E eu não poderia te falar aqui também que nos últimos anos os conselhos têm sofrido ataques também, da desregulamentação das profissões. O presidente Geru está aí, que a gente fez uma luta forte, né, presidente Geru? Nós fizemos a construção do COP, que é a união de todos os conselhos de Minas Gerais em defesa dos profissionais, em defesa dos conselhos, e a gente continua aí, né presidente? Batalhando pela regulamentação de todas as profissões, que elas sejam respeitadas. Então, gente, tem todo um trabalho que está sendo feito, realizado, para fortalecer os conselhos, os trabalhadores também, porque o conselho também faz parte desse universo. Então, eu convido a todos vocês também, que não são registrados, para registrar no conselho, para nos fortalecer, porque, gente, economista é uma coisa que todo mundo respeita e todo mundo tem admiração. Então, a gente precisa ter esse amor também pela profissão. A gente precisa ter o registro e ter a certeza que a gente está prestando um bom serviço para a sociedade, que a gente está ali qualificado para pautar aquelas coisas, a pauta que a sociedade demanda dos economistas. Então, eu convido a todos vocês que registrem no Conselho, que venham participar do Conselho, que o Conselho está de portas abertas para todos vocês. Então, assim, quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, e o Conselho está de portas abertas para receber cada um e cada um. Não é verdade, presidente Suelen? A Suelen é presidente do Conselho de Psicologia, sabe também da responsabilidade de estar ali no registro. Então, assim, é na expectativa realmente dos conselhos se fortalecerem, cada um dentro da sua categoria, mas a gente quer também tornar o Conselho Regional de Economia grande, assim como um dia ele já foi. Assim como economista na década de 80 era muito importante, na década de 70, e hoje em dia também o economista é muito importante, porque todas as pautas são voltadas para a economia. A economia impacta na vida de todo mundo, mas as pessoas não têm a percepção de quão é importante discutir e aprender economia, e esse é o papel do economista. Então, assim, quero agradecer imensamente vocês terem aceitado o nosso convite. Vamos ter uma excelente noite, uma excelente entrega de premiação, e quero agradecer novamente a todos vocês, meus conselheiros que estão aqui, que fazem desse conselho também presente e atuante,
Quero agradecer a cada um de vocês e obrigada, boa noite. Bem, senhoras e senhores, nesse instante faremos a homenagem ao registro ativo mais antigo. Nessa noite de celebração dos 59 anos do Corecon MG, é com grande honra que convidamos o economista Admardo Terra Caldeira. Economista Admardo Terra Caldeira, registro número 1, primeiro presidente dessa instituição no período de 1965 a 1968 e primeiro presidente da Sociedade de Economistas de Minas Gerais, para receber uma homenagem como registro ativo mais antigo. Esse reconhecimento especial reflete a gratidão e o respeito do Corecon MG por todos os serviços prestados ao longo dos anos e pelo legado deixado na história dessa instituição e da profissão do economista. Convidamos a presidente Valquíria Assis para entregar a placa comemorativa. Uma salva de palmas, parabéns. Vamos fazer o registro fotográfico, vamos virar a placa. Isso. Maravilha, muito obrigado, parabéns, doutor Gilmar. Doutor Gilmar, vou ter também uns 2 minutos aqui para falar um pouco. Esse aqui tá bom, ó. Isso, pode deixar. Excelentíssima Senhora Presidente do Corecon, doutora Valquíria Aparecida Assis. Demais componentes da mesa, senhoras e senhores, caros colegas economistas. Custa-me a acreditar que estamos aqui para comemorar os 59 anos do CREP. Não vou fazer discurso, fiquem tranquilos. Vou apenas contar resumidamente a verdadeira história da longa jornada para a aprovação da Lei do Economista e como conseguimos trazer para Minas Gerais o CREP da 10ª região. São 3 cenários. O primeiro, as várias tentativas para a aprovação da carreira do economista. Desde 1945, muitos políticos tentaram aprovar uma lei que definisse as atividades do economista. Vários motivos e manobras foram adiando aquela aprovação, até que saiu a Lei 1411, de 13 de 8 de 51, sancionada de 17 de 11 de 52. O porquê desse longo tempo é ainda uma incógnita, certamente devido à falta de lideranças do setor, bem como à baixa capacidade dos profissionais existentes. O economista nada mais era que um contador com diploma superior. Salientes que já existiam as faculdades de economia no Rio e em São Paulo. Acrescento também o baixo nível dos alunos e dos professores daquela época, a falta de bibliotecas, os contatos com outros colegas e a desconfiança dos empresários ao que aqueles profissionais poderiam oferecer-lhes. Em Minas, a economia engatinhava. Existiam poucas indústrias, sendo agressivo apenas o setor bancário, onde se destacavam os grandes bancos, Lavoura, Crédito Real, Hipotecário, BMG, Comércio e Indústria, etc. A Faculdade de Ciências Econômicas de Minas ainda estava nos seus primórdios, constituída por um grupo de advogados e engenheiros, não tinha nenhum professor especializado. Apenas contavam
com excelentes profissionais em suas áreas, como, por exemplo, o Osório Diniz, o Edson Durão Júdice, todo mundo conhece, o Francisco Iglesias, o Alberto Vanderlei, o Francisco de Assis Castro, etc. O ensino ou era filosófico, ou histórico, ou voltado para o direito. Também o nível dos estudantes que procuravam a faculdade era sofrível. Muitos deles eram contadores que inscreviam no vestibular e não completavam o primeiro semestre. A faculdade funcionava precariamente no prédio da esquina da Rua dos Carijós com Curitiba. Depois passou para Tamoios com Carijós. Acrescente-se a tudo isso a falta de leitura de livros e revistas e contato com o meio acadêmico, no Brasil e principalmente na França e Estados Unidos, onde o ensino de economia estava em plena evolução. Destaque-se os livros de Samuels, que todos, de Jean Marchal, de Barthes, de Dudin, etc. Aqui apenas o livro do Boudin, Moeda e Crédito, e o resto eram apostilas preparadas pelos professores. No segundo cenário, a situação muda radicalmente. Isso após 1950, quando Juscelino Kubitschek assume a prefeitura de Belo Horizonte. Parece que houve um divisor de águas. Tudo se transformou. Enquanto prefeito, ele remodelou a cidade de Belo Horizonte, que tinha mais ou menos 300 mil habitantes, reurbanizou-a, construindo a igreja da Pampulha, até hoje referência mundial, instalou o cassino, a casa do bairro, o iate, etc. Como governador, em 54, lançou o binômio Energia e Transporte, construindo, entre outras, rodovias, a BR-4, e constituindo a CEMIG, a represa Três Marias, etc. Como presidente, lançou o plano de metas, transferindo a capital para Brasília, trazendo inúmeras indústrias do exterior, entre elas as automobilísticas. Também a Manes é dessa época. Não sei como nem porquê, mas até o nível dos estudantes da FCE melhorou consideravelmente. Até então, dos formandos da primeira fase, da FACMI-MG, apenas se destacaram o Paulo Mafra, que foi diretor financeiro da CEMIG, o Ezio Távora, que fez concurso no BNDES, chegando à chefia de importante departamento, o Hidalgo Mota e o Ivar Campos, que tornaram professores da FCE. A terceira fase pode ser considerada como devida ao Ivon Leite de Magalhães Pinto, verificando ele a necessidade de mudar o status quo da FCE, criou o sistema de bolsa de estudos, escolhendo os alunos por concurso, após aplicar-lhes longo teste vocacional. Os primeiros bolsistas foram Marco Túlio Feliz da Silva, Francisco Schettini, Morrone, Odilon e eu. Ivon deu todo o conforto para os bolsistas, como uma sala para cada 2 bolsistas, uma máquina de escrever, como uma máquina de escrever, uma preciosidade na época, uma calculadora capaz de resolver operações de 3º grau, fazer uma raiz pública é uma dificuldade. Verba para aquisição de livros, estágio em alguns órgãos e treinamento no exterior. Por exemplo, Marco Túlio, professor Simão Casassanta e eu estagiamos na CEPAL, no Chile. Uma única exigência dele: cada bolsista tinha que ser o primeiro aluno de sua classe. Interessante observar
que o nível da minha turma foi excepcional. Provavelmente pelo que eu expus. Fazia parte dela o Fernando Roquete Reis, depois de formado, foi diretor do Banco Central e presidente da Vale do Rio Doce. O Mendanha, secretário da Fazenda de Minas Gerais. O Roberto Freitas Ramos, diretor da Mannesmann. Murilo Catão, diretor da FEA Brasileiro. O Afrânio Domingos Veiga, delegado da Receita Federal. Francisco Schettini, secretário-geral do Ministério da Fazenda, em Brasília. O Marco Túlio Fides da Silva, diretor do Banco de Minas e depois presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Dos 30 alunos iniciais, apenas 13 concluíram o curso. A carga era puxada e os resultados devidamente cobrados. Todos passaram em primeiro lugar em sua área. Todos também foram convidados para fazer parte do corpo docente da FACE. No meu caso, fui monitor ainda quando estudante para a terceira série e depois diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e presidente do Banco do Estado de Minas Gerais, BENGE. O sistema de bolsas continuou por muito tempo para as turmas seguintes com excelentes resultados. De lá saíram 2 ministros, Paulo Haddad e Ronaldo Costa Couto, um diretor da FINAME, Elcio Costa Couto, um dos criadores do Plano Real, Edmar Baixa, além de vários diretores de empresas e outros cargos de relevância. As oportunidades de emprego como economistas foram surgindo pela própria capacitação provinda desta iniciativa. A propaganda foi assim, espontânea e gratuita. Não bastasse tudo o que ocorrera, acima relatado, a resistência para a criação do CREP, 10ª região, ou desdobramento do CREP Rio, continuava implacável. Os fatos e argumentos apresentados não eram aceitos, e a dificuldade de relacionamento com os diretores do CREP Rio era muito grande. Mas sabíamos o que era melhor para nós. Nossos argumentos haveriam de prevalecer. Uma série de acontecimentos foram essenciais para o bom desfecho de nossas pretensões. Em 1959, Yvon tentou criar um curso de pós-graduação, o ICEPS, trazendo a Belo Horizonte os melhores profissionais existentes no país. A exemplo do Mário Henrique Simons, do Delfim Neto, do Isaac Kerstineski, Walter Barelli, Werner Bauer, etc. Ao mesmo tempo, o Paulo Haddad criou o CEDEPLAR, curso também no estilo de pós-graduação, mas voltado para a macroeconomia. O Conselho Nacional de Economia lançava no Rio, concomitantemente, o seu tipo pós, para o qual fui convidado pelo diretor Manuel Orlando para ministrar a economia de empresas nos meses de junho e julho de cada ano. Deste curso saíram o ministro Reis Veloso, o Bozano Simons, a Maria da Conceição Tavares, entre outros. Na mesma época, fundávamos a Sociedade dos Economistas de Minas Gerais, SENG, e em sociedade, com os professores Marco Túlio, Simão Casassanta, lançamos a Ecobel e a Ecoplan, certamente as primeiras empresas para atuarem especificamente no mercado de trabalho dos economistas. Em 63,
recebi um convite do diretor de ensino superior, Dr. Tregueiro, do Ministério da Educação, para rever o currículo do curso de Economia. No seminário realizado em João Pessoa, apresentei minha proposta enfatizando a necessidade de rever matérias voltadas à empresa, o que foi aprovado por unanimidade. O setor privado reclamava há muito tempo a necessidade de focar mais o trabalho do economista nas empresas. Além de tudo isso, continuava a luta pela criação do CREP em Belo Horizonte. O presidente daquele órgão no Rio, Dr. Almada, mantinha-se resistente ao desdobramento. Quando de minhas idas ao Rio, sempre lhe fazia uma visita, mas ele sempre tinha alguma desculpa a dar quando o assunto era CREP Minas Gerais. Mudei então a tática. Eu era muito insistente. Como o curso de microeconomia, que lecionava no Conselho Nacional de Economia, era na rua Senador Dantas, e eu hospedava no Hotel Ambassador, a um quarteirão do CREP, na Cinelândia, não havia como descartar-me facilmente. E assim fui minando a resistência dele. Passei a visitar o CREP depois das aulas, porém sempre acompanhado por algum aluno, todas as pessoas de projeção. O curso era pós-graduado. Principalmente empresários, sempre a conversa batia na mesma tecla, CREP, 10ª região. A resistência ia diminuindo. Certa ocasião, marquei uma audiência, dizendo que estava indo ao Rio, especialmente para conversar, uma conversa definitiva, levando comigo os professores Marco Túlio Feliz da Silva, Simão Casassanta e o empresário aqui de Minas, Geraldo Dias, dono e diretor da Cauê. Foi uma conversa longa, porém definitiva. Ele prometeu levar o assunto para a próxima reunião do Conselho e cumpriu a palavra. A tarefa estava finalmente concluída. Não poderia terminar essa história sem agradecer a todos aqueles que contribuíram para o sucesso dessa empreitada. Com receio de não citar algum companheiro, de antemão me desculpo. Agradeço especialmente aos amigos e colegas Carlos Alberto Macedo Rocha, Sérgio Rubens Belisário, Álvaro Forte Santiago, Luiz Ciríaco Gonçalves, Flávio Raul de Araújo, Mário Guimarães Nunes Pinto, João Costa, professora Maria Carmen, professor Francisco Serra e, certamente, muitos outros. Aos que me sucederam, principalmente Luiz Ciríaco, Flávio Raul e todos os outros presidentes que deram continuidade e veracidade a essa história, os meus agradecimentos e calorosos parabéns. Boa noite. Novamente, nossos aplausos ao economista Admardo Terra Caldeira. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós faremos agora a homenagem aos funcionários. Não poderíamos deixar de reconhecer e agradecer aos funcionários do Corecon MG, que ao longo desses anos têm sido pilares para o funcionamento e o sucesso da instituição. Gostaria de convidar aqui ao palco, portanto, o Aguinaldo Antônio de Almeida, a Cláudia Adriana Costa Dias, ao Gleidson José da Silva, a Camila Oliveira Luiz Pinto, a Janaína Espondiado, Mariana Soares Rocha Vieira,
Nildete Magrassi Gonçalves, Sérgio de Carvalho Gomes. Convidamos também a Cida, o Augusto e a Aline para receber uma menção honrosa pelos serviços prestados ao longo desses anos. Gostaria de convidar o conselheiro Ário Maro Andrade a fazer a entrega dos certificados. Nós vamos fazer o registro fotográfico aí também. A fotógrafa vai posicionar vocês aí. Como é que vai ser? Vamos fazer lá? Vamos fazer um círculo, né? Bacana aí. Ah, tá. Vai entregando e vamos. Vamos lá. Vamos lá. Pro registro, vamos. Isso, vamos lá. Vamos fazendo o registro e vamos continuar aplaudindo. Parabéns. Vamos lá. Vamos ao próximo. Vem cá. Isso, vem cá. Isso. Vira lá para a fotografia. Aí. Parabéns. Chega mais um pouquinho para frente que ela está pedindo. Mais aqui. Isso. Uma salva de palmas para o Augusto, aniversário dele. Parabéns para você nessa data querida. Vamos fazer uma fotografia. É hoje? Vamos fazer uma fotografia. Fica no centro aí, né, Simão? Ele no centro e vocês batem uma foto bacana com todo mundo. Muito bem, pessoal. Uma salva de palmas. Parabéns a todos vocês, funcionários, pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Senhoras e senhores, dando sequência, faremos agora a homenagem à conselheira Alzira Alice. Nessa noite especial de celebração e reconhecimento, o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, CONECON, tem o orgulho de prestar uma homenagem especial à conselheira Alzira Alice, que possui o registro mais antigo entre os membros da plenária de 2024. Gostaria de convidar o conselheiro Lourival Batista de Oliveira Júnior a fazer a entrega da homenagem. Pode bem no centro aí que vamos fazer o registro fotográfico. Ali, ó, olha lá. Cadê o fotógrafo? Simone.
Bem, senhoras e senhores, um momento especial. Agora o anúncio dos vencedores do primeiro Prêmio Economia Mineira, edição 2024. E agora, com grande honra, anunciamos os vencedores do primeiro Prêmio de Economia Mineira, edição 2024. Esse prêmio, concebido para reconhecer e valorizar as contribuições excepcionais no campo da economia, conta com várias categorias que destacam o impacto positivo e a relevância dos premiados em áreas cruciais para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil. Durante o mês de julho, economistas registrados e estudantes que participaram do 4º Seminário dos Estudantes de Economia de Minas Gerais tiveram a oportunidade de votar através de formulários para eleger os melhores do ano de 2024. Prêmio Personalidade Econômica Mineira do Ano foi eleito para receber essa honraria pela plenária ocorrida no mês de julho, pelos conselheiros e conselheiras do Corecon MG. Prêmio Destaque Acadêmico visa reconhecer o compromisso das instituições de ensino superior com a formação de economistas qualificados e sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico. Neste ano, os indicados foram o Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, CEDEPLAR, da UFMG, e o Departamento de Economia da Universidade Federal de Viçosa. Eu gostaria de convidar aqui o vencedor, e o vencedor é o CEDEPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais. Convido a vice-presidente Carolina Rocha Batista para entregar o prêmio e o vice-diretor Bernardo Campolina para receber o prêmio. Então tá. Então tá bom. Frederico? Isso. Frederico Jota. Aqui? Já falei. Vamos lá. Salve de palmas, muito obrigado, Frederico, muito obrigado. Faremos agora a entrega das menções honrosas da Unimontes, coordenadora do curso de Ciências Econômicas, Ilva Ruas, e Universidade de Viçosa, Giovana Rossi, chefe do Departamento de Economia. Vamos fazer a entrega a Elaine Fernandes, coordenadora de curso de pós-graduação de Economia, e Elvânio, coordenador do curso de graduação do curso de Ciências Econômicas. Convidamos o conselheiro Wallace Marcelino Pereira para fazer a entrega do prêmio. Vamos lá. Isso, Unimontes, né? Montes Claros. Vamos lá. Vamos ser a Ilva Ruas. Já recebeu. Então, a Giovana Rossi e a Elaine, é isso? Muito bem. Parabéns, pessoal. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Prêmio Destaque Técnico do Ano. O Prêmio Destaque Técnico do Ano reconhece as entidades públicas ou privadas que se destacaram na aplicação do instrumental disponibilizado pela ciência econômica. Neste ano, os indicados foram, primeiro, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, IPEAD,
segundo, SEBRAE, terceiro, Fundação João Pinheiro. De acordo com a votação realizada, o vencedor é a Fundação IPEAD. Para receber o prêmio, convidamos o presidente Fabrício Lício. Para fazer a entrega, convidamos o presidente do Sindicato de Economistas, Breno Leandro Correia, fazer a entrega do prêmio. Senhoras e senhores, menção honrosa pela Fundação João Pinheiro, presidente Luciana Lopes, por gentileza, e pelo SEBRAE, diretor Marcelo de Souza e Silva. Convidamos o presidente do COPECOM, Paulo Dantas, para a entrega do prêmio. SEBRAE, diretor Marcelo de Souza e Silva. Senhoras e senhores, Prêmio Destaque Mídia do Ano. O Prêmio Destaque Mídia do Ano reconhece as entidades de comunicação que se destacaram por transmitir informações econômicas de elevada qualidade. Os indicados foram, primeiro, o programa Opinião Minas, da Rede Minas, segundo, a revista Mercado Comum, terceiro, o Jornal Brasil de Fato, quarto, Jornal Diário do Comércio. O vencedor é o Jornal Diário do Comércio. Convidamos Ivan Mus, diretor executivo, vice-presidente. E convidamos a vice-presidente, conselheiro Carolina Rocha Batista, para fazer a entrega desse destaque. Muito obrigado, querido. Parabéns. Vamos fazer a entrega da menção honrosa. Primeiro, o programa Opinião Minas, da Rede Minas. Convidamos o diretor Vitor de Oliveira. Convidamos também pela revista Mercado Comum, Carlos Alberto Teixeira. E pelo Jornal do Brasil de Fato, Frederico Santana. E para a entrega, convidamos o conselheiro Davidson Denner Guimarães. Senhor Davidson, show de bola. Obrigado. Vamos lá, vamos fazer isso.
Henrique Santana, Jornal Brasil de Fato. Muito obrigado. Uma honra. Parabéns mais uma vez. Faremos agora o Prêmio Mulher Economista Mineira. A categoria Mulher Economista reconhece as economistas que têm contribuído significativamente para o desenvolvimento da ciência econômica. As indicadas foram, primeiro, a Márcia Siqueira Rapini, a segunda, Rafaela Vitória, e a terceira, Patrícia Vinte de Diório. De acordo com a votação, a vencedora é Márcia Siqueira Rapini. Convidamos a conselheira federal Tânia Teixeira para fazer a entrega do prêmio. Muito bem, parabéns, uma salva de palmas. Menção honrosa para Patrícia Vinte de Iório. Convidamos a conselheira Beatriz Cavalcante de Oliveira Barros para fazer a entrega do prêmio. Uma salva de palmas mais uma vez. Vamos até tirar uma fotografia com a Valquíria. Vamos lá. Nossa presidência. Parabéns. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Prêmio Personalidade Econômica Mineira do Ano. O Prêmio Personalidade Econômica Mineira do Ano reconhece figuras que têm causado um impacto significativo no desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil. Este ano, o economista e deputado federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes foi eleito para receber esta honraria. E convidamos a presidente do Corecon, Valquíria Assis, para fazer a entrega do prêmio. Por gentileza. Parabéns, uma salva de palmas. O deputado federal e economista Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, recebendo da presidente do Corecon, Valquíria Assis, o prêmio. Já fizeram o registro fotográfico? Muito bem. Bom, agora nós teremos a palestra do vencedor do Prêmio Personalidade Econômica do Ano. E agora, com grande honra, convidamos todos a ouvirem a palestra do vencedor do Prêmio Personalidade Econômica do Ano, economista e deputado federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, o tema Economia Mineira e a Reforma Tributária. Então, uma boa noite para todos, né? E todas. Como a reforma demorou 60 anos, dá para falar umas 6 horas, né? Oi.
Brincando. Primeiro eu quero aqui parabenizar todos os economistas pelo nosso dia, né? Dizer que é uma alegria enorme poder estar aqui hoje para a gente celebrar essa comemoração. Quero aqui reafirmar para o nosso presidente Dantas e também para a nossa presidenta Valquíria que amanhã mesmo nós vamos protocolar, se o senhor estiver em Brasília, será uma honra para a gente fazer o ato conjunto da proposta que vai reformular a lei que criou a nossa profissão. Então, vamos fazer a apresentação ao Parlamento Brasileiro e aí depois nós vamos abrir um amplo debate com a sociedade para discutir esse aperfeiçoamento da nossa legislação profissional. Segundo, quero agradecer, Valquíria, a sua pessoa, esse convite para falar um pouco da reforma tributária, mas em especial também esta homenagem, esse reconhecimento. Eu costumo sempre dizer, Breno, Carol, Carlos Alberto, Wagner, Daniel e meu presidente Dantas, que na vida pública o patrimônio mais importante é o reconhecimento. Então, eu costumo dizer que eu gosto do reconhecimento e estou muito feliz por receber essa homenagem. Quero falar que, de fato, a reforma tributária é um divisor de água, é um marco para a economia brasileira. Primeiro que nós envelhecemos. Somos um país que vamos envelhecer muito rápido nos próximos 15 anos. Aquilo que o mundo demorou, a Europa, né, que a gente fala Europa velha, 100 anos para ter 30% da sua população idosa, o Brasil vai atingir nos próximos 10, 15 anos. Então, um país que envelhecemos, é um país que necessita de um modelo econômico, de um modelo tributário, que possa permitir, pela primeira vez, esse país ter ganho de produtividade. O Brasil, na minha avaliação, sempre teve ganho por aumento de força de trabalho, por mais capital, mas por competitividade, eficiência produtiva. O Brasil teve muitas dificuldades nesses últimos anos. É só olhar para os dados, 40 anos, um crescimento insignificante de 1,2 nos últimos 40 anos. Porém, nós já perdemos um bônus demográfico. Então, o que resta para o país é ser muito competente, muito eficiente, para estabelecer ou para garantir ao lar o pacto civilizatório desse país. Quando a gente olha para as contas públicas, eu costumo brincar, né, principalmente com o meu campo da esquerda, os mais liberais que a gente, né, é muito difícil fazer qualquer controle dessa trajetória da dívida se o Brasil não vivenciar umas 2 décadas de forte crescimento econômico acima de 3, 4%. Dentro do custo Brasil, eu acredito que 80% é o custo tributário. 80%. Se eu pudesse definir uma palavra, por que o Brasil se tornou uma república primária exportadora, eu diria que foi por causa do sistema tributário e a sua supercumulatividade tributária. Qualquer produto de cadeia produtiva que tem mais de 2 ou 3 etapas se tornou extremamente inviável no país. Não que eu não acho que o agro não tenha tecnologia. É um erro, às vezes, a gente achar e não ter orgulho do agro produtor, porque ele tem muita tecnologia, mas ele não tem ainda valor agregado que poderia ainda gerar milhões de empregos, bilhões de arrecadação e trilhões de PIB. Mas o Brasil não consegue, nesse atual sistema tributário, ser um país exportador com valor agregado. Nós comemoramos muitas reservas cambiais do governo Lula 1, 2, Dilma e Lula novamente. Mas as nossas reservas cambiais é baseado, primeiro, no superendividamento de Minas. Né? Minas pagou a conta.
a origem da nossa quebradeira se deve à irresponsabilidade de tirar o imposto na origem e não transferir o imposto para o destino. É como se tivesse roubado dos mineiros o seu imposto e não ter devolvido o consumo dos 22 milhões de mineiros. Então é evidente que isso é fruto de um Brasil desorganizado, que nunca promoveu uma grande reforma estruturante. E esta reforma, ela é a maior reforma estruturante do país, depois do real. Vamos colocar o real como uma grande reforma, porque é evidente uma economia sem controle da inflação, uma economia sem capacidade de planejamento e afeta os mais pobres, porque é a inflação que mete a mão no bolso dos mais pobres, que não tem proteção. Mas, de fato, uma reforma estruturante dos últimos 40 anos, a mais importante esta reforma. É evidente que tem, e sempre vamos receber críticas. Mas o sucesso da reforma, da sua aprovação, e agora à noite nós acabamos de aprovar o segundo projeto que regula o comitê gestor, foi porque, depois de 60 anos, nós conseguimos encontrar respostas para as principais perguntas. Eu até brinco, Valquírio, pode não gostar da resposta, mas não ficou nenhuma resposta, nenhuma pergunta sem resposta. E, portanto, eu diria que, apesar de ser uma reforma sobre consumo, da tributação indireta, e é evidente que temos uma tarefa de mexer na reforma dos impostos mais diretos, renda e patrimônio, eu costumo dizer que essa reforma interessa os mais pobres, porque é o imposto que os mais pobres pagam. É um erro achar que interessa aos mais pobres a reforma de renda e patrimônio. Em tese, infelizmente, as pessoas de menor poder econômico não pagam renda e patrimônio. Então, se ater a uma reforma naquilo que tributa os mais pobres é extremamente importante para a justiça tributária e para o desenvolvimento do país. O Brasil tinha um sistema covarde, um sistema de tributação escondido, um imposto embutido, um imposto por dentro, que tributa 2/3 dos mais pobres de toda a arrecadação. Toda a arrecadação, ela vem daqueles que ganham até 2 salários mínimos, que gastam quase toda a sua renda, não em compra de serviços, porque não sobra para comprar serviços, mas nas compras de mercadorias. Então é evidente que essa reforma é extremamente mais importante para os mais pobres. O mundo criou o Imposto de Valor Agregado, o IVA, como nós estamos adotando e reconectando o Brasil a 95% das nações, que assim o fazem, não cobra imposto do valor acumulado, cobra imposto do valor adicionado, e coloca o Brasil num ecossistema internacional que é fundamental na economia aberta, para atrair novos investimentos. Nós conseguimos dar uma característica brasileira a essa reforma. Nós conseguimos trazer o olhar das desigualdades para esta reforma. Mesmo uma tributação indireta, uma tributação sobre consumo. Talvez a nossa reforma sobre consumo se tornará a mais progressiva reforma de todo o planeta. E quais são essas variáveis que eu estou aqui reafirmando que a nossa reforma, do ponto de vista do consumo, é a mais progressiva do mundo? Primeiro, o pobre que comprava e pagava e não sabia que estava pagando imposto, vai saber que está pagando. O imposto será por fora. Ele vai saber o preço do produto e o preço do imposto. E mais interessante, para 94 milhões de brasileiros, eles vão comprar, vão pagar e vão receber o dinheiro de volta. Parte desse imposto. Mas na energia nós vamos devolver 100%. No esgoto nós vamos devolver 100%. Na água nós vamos devolver 100%. No gás canalizado, no botijão de gás, 100%. E nas compras gerais nós vamos devolver 20%. Primeiro que isso é justiça. Se a nossa opção fosse a mesma, e nós criamos a cesta básica nacional, de fazer alíquota zero ou isenção, primeiro que todo mundo sabe na prática que a alíquota zero ou isenção não chega no produto final. Parte é incorporada à margem de custo
parte é incorporada à margem de lucro, e para também não ser tão injusto, talvez parte incorporada no preço final, mas a menor parte. Portanto, ao criar o cashback, e vai ser o maior cashback do mundo de devolução, nós estamos dando uma característica extremamente progressiva a esta reforma. Estamos também criando uma cidadania fiscal, que é fundamental para aqueles que pagam 2/3 da arrecadação nacional, dos estados, do município da União, tenham a convicção que eles são pagadores de impostos. E por isso não são cidadãos de segunda categoria. Por isso vão exigir transparência. Por isso vão exigir melhor eficiência dos gastos públicos ou dos investimentos públicos. Então isso também é um ganho extraordinário. Além dessa progressividade, nós criamos redutor social para aluguel de R$400. Então quem alugar uma casa de 500 vai pagar sobre 100. Lógico, quem alugar uma casa de 5 mil vai pagar 4.600. Mas dá uma característica progressiva. Criamos redutor de ajuste para comprar casa, 100 mil de redutor. Criamos redutor de lote. Então, nós demos uma progressividade, na minha opinião, extraordinária a um sistema tributário indireto. Criamos um nano empreendedor, que na minha avaliação é extremamente importante. Eu chamei, Valquíria, o nano empreendedor de iniciação científica ao empreendedorismo. E quem são esses? Quem são esses atores do nano empreendedor? 5,100 milhões de mulheres, ampla maioria mães solo, negras, que são revendedoras, vendedoras diretas de porta em porta, ou até ambulantes, Uber, trabalhadores de aplicativos, mas que de fato criar uma categoria entre o meio, uma categoria nova, isenta de qualquer tributação e de burocracia, porque tem custo, é fundamental também para essa inclusão e para essa progressividade. Mas é evidente que essa reforma ela vai muito além da progressividade. Corrige distorções históricas. Eu falei uma no início. Lugar nenhum do mundo cobra imposto na origem, onde emite a nota fiscal. Cobra no destino. Não é justo o mineiro pagar imposto para São Paulo todo dia que passar o seu cartão de crédito. Não é justo uma professora do Piauí, ao comprar um carro da FIT, pagar imposto para Betim. Portanto, cria e resolve os conflitos federativos. Eliminamos a guerra fiscal, porque a guerra fiscal todos perderam, ninguém ganhou. Não ganhou o cidadão, que não teve produto mais barato, porque a isenção não chegou no produto. Não ganhou o Estado, que tem Estado, presidente Dantas, tem 50% de renúncia fiscal no seu orçamento. Minas Gerais, quebrada, esse ano concedeu 24 bilhões de incentivo tributário. E também, não ganharam as empresas, que geralmente tem aumento de custo de produção. Então, não sei por que utilizou o instrumento de incentivos fiscais. Ao eliminar da origem para o destino e criar o Fundo de Desenvolvimento Regional, nós vamos criar uma política, um instrumento muito mais moderno de enfrentamento aos contrastes regionais, porque nós vamos criar um instrumento que vai permitir dar uniformidade. E vamos alocar 60 bilhões corrigido por IPCA ano, que eu acho que é extremamente, é um PAC permanente para dar uniformidade ao país do ponto de vista portuário, de dados, de telecomunicação, infraestrutura. Então, algo também muito importante. Desoneramos de vez a exportação, evidente. Se o imposto é no destino, não cobra imposto nenhum na exportação. Mas mudamos para o destino. Esse foi o erro da Lei Candir, da covardia que o governo de 95 fez com todos os estados primários exportadores. Minas, Rio, Rio Grande do Sul e Goiás. Não é por acaso que esses 4 estados é que devem 90% para a União. Eu costumo brincar e abro um capítulo que, na minha opinião, a União ela é invasora de competência tributária, ela é predatória, não satisfeita, ela é caloteira e poderia chamar de agiota
por causa que IPCA mais 4 para mim é agiotagem. Quando eu falo união, não estou falando união de quem ocupa provisoriamente a presidência da República. E quando eu falo de governo de Estado, não estou falando de quem ocupa provisoriamente o governo de Minas. Mas se eu fosse governador, jamais eu pagaria um centavo dessa dívida. Também resolvemos a questão de investimentos. Eu costumo brincar, Fred, que eu que sou mineiro, adoro um queijinho. Mineiro fica nervoso para botar queijo, pão de queijo. E fui padeiro 10 anos também. Imagina, está nem funcionando o laticínio, já está cobrando imposto. Então também desonerar totalmente os investimentos, creditar todos os recursos, todos os impostos dos investimentos, garantir o crédito pleno. Isso é amplo conceito, pleno mesmo. No final, ainda acolhi que tudo que for acordo coletivo de trabalho, na alimentação, como vale alimentação, e plano de saúde coletivo, nós vamos acreditar. Apesar que não está ligado à atividade fim, mas um trabalhador sem alimentação e sem saúde é um trabalho precarizado. Então, garantimos o crédito pleno. Crédito que nós vamos devolver simultâneo. Imagina, hoje, parcialmente, os créditos são devolvidos 48 meses. Na ampla maioria recebem calote. Nós vamos pagar na reforma tributária em 240 meses, 20 anos os créditos acumulados. Nós vamos pagar num sistema automático. Porque o país que tem o pior sistema tributário do planeta, de acordo com o Banco Mundial, passará daqui 3, 4 anos a ter o melhor sistema tributário do mundo, sem arrogância, sem modéstia. E por que eu posso dizer isso? Porque o Brasil é brilhante tecnologicamente. O Brasil tem a nota fiscal eletrônica, agora vai ter uma única nota. O Brasil tem o melhor sistema bancário de modernização. O Brasil tem o melhor cadastro único dos mais pobres. O Brasil é formidável. E nós vamos incorporar toda essa tecnologia ao sistema de tributação. Nós vamos agora cobrar automaticamente, nós vamos fazer a apuração, o recolhimento e a devolução de crédito através do split payment. Uma revolução. Criamos 3 modelos de cobrar o imposto automático. Um inteligente que vai na nuvem, vê o que tem de crédito e não alterar o fluxo de caixa do empresário. Não tem despesa financeira. Não alterar. Vai cobrar aquilo que ele não tiver crédito. Se ele tiver crédito, vai descontar automático no sistema de cobrar. Há que passar o cartão. Vamos fazer um simplificado para quem entra muito crédito, sai muito débito, como supermercados. E ainda vamos fazer um manual. Se eu desconfiar do meu fornecedor, se eu for pagar em dinheiro, em cash, que não é um meio de pagamento eletrônico, ou um cheque, que infelizmente existe dinheiro e cheque, eu ainda posso preservar o crédito. Não dê para o setor produtivo o crédito pago, mas criamos um sistema de tecnologia que vai dar o crédito imediato. Só com essa tecnologia, nós estamos calculando em reduzir a carga tributária em 5%. O setor produtivo não ficará mais 40 dias com o dinheiro do consumidor, porque o imposto é do consumidor. O imposto quem paga é o cidadão, é o bolso do cidadão e do cidadão de menor poder econômico. Então também, toda essa tecnologia, nós vamos reduzir a carga tributária de 35% para uma carga tributária de 26%, 25%. Eu acredito que, com tanta tecnologia, combatendo inadimplência, sonegação, fraude, vendedor de nota fria, vendedor de crédito falso, crédito não pago, nós vamos reduzir para menos de 25% a carga tributária sobre o consumo. Alguém pode dizer, é alto? Tomara que na próxima eleição, o cidadão, vendo o imposto por fora, na nota, cobre dos próximos candidatos a presidente da República, deslocamento do imposto sobre o consumo e que venha cobrar, então, da renda e patrimônio, porque, de fato, o Brasil ainda cobra metade de renda e patrimônio que cobra os 38 países da OCDE, ou os países mais ricos, ou de melhores práticas nas políticas públicas. Então, uma ampla cidadania, transparência, que a reforma traz nesse conjunto. Por isso, que eu não gosto muito, eu falo que quando trata a reforma
como a ampla simplificação, é simplificar até a simplificação dessa reforma. Ela simplifica, mas corrige enormes distorções. Mas ela também faz uma reconexão do nosso sistema ao mundo, mas também permite o Brasil a voltar a ser um país mais competitivo. No mercado interno, porque hoje nós perdemos para os importados, talvez seja o único país que cobra mais da economia nacional e menos nas importações. Criamos simetria. No nosso debate não teve discussão se ia isentar ou não $50. Sorriu, passou o cartão, comemorou, está tributado. Porque a lógica é simples. Quando todos pagam, todos podem pagar uma menor carga tributária. Ao mesmo tempo que vai permitir a gente fazer um sistema mais competitivo para enfrentar o mercado externo, as importações, nós também vamos ganhar espaço, na minha opinião, no mercado internacional, devolvendo os créditos, os resíduos na exportação, no máximo em 20 dias. Isso vai permitir o Brasil ganhar no mercado internacional. E os efeitos desta reforma são efeitos práticos, que eu posso traduzir aqui em números. Primeiro, há um ano, o governo presidente Lula estava dando 15 mil, 10 mil de bônus para comprar carros, esvaziar os pátios. Montadoras fechando as portas. Só com a aprovação da reforma e início da transição em 26, nós recebemos 130 bilhões de investimento nas montadoras. Setor de siderurgia, que deixaram de produzir aço, todos viraram exportador de minério. Lógico, a Lei Ganji. Para que você vai pagar imposto para produzir aço? Ainda vender aço mais caro que o mundo. Anunciaram 119 bilhões de investimento. O setor agroindústria, agroexportador, anunciaram 126 bilhões. Então, cria uma perspectiva grande de crescimento econômico. E todos os estudos apontam que crescimento econômico para os próximos 10 anos, numa perspectiva pessimista, para além do crescimento natural, 1,2 de PIB. Otimista, 2,0. Na prática, nós estamos dizendo que o Brasil vai ficar mais rico, 2 trilhões de PIB. Isso significa que nós temos a chance de superar a armadilha da renda baixa. Nós estamos na armadilha da renda baixa. Enquanto o Brasil não superar e não colocar mais dinheiro no bolso do povo brasileiro, é impossível a economia crescer uma década ou 2 décadas. Então, nessa perspectiva também, eu acredito que a reforma colocará no bolso do povo brasileiro mais R$6 mil de aumento de renda per capita, que é fundamental para um crescimento mais consistente da nossa economia nos próximos anos. Então, é lógico que quem passou 2 anos, na verdade estou 24 anos como deputado federal, né? Não parece que eu estou muito novo, mas infelizmente é verdade. Formei economia em 98. Mas é um otimista, né? Não tem sentido. Fiquei 2023 coordenando toda a elaboração da emenda constitucional, promulgada pelo Congresso Nacional 20 de dezembro de 2023, e até agora, até dezembro, vou ter a missão de relatar as normas gerais e o funcionamento do novo Imposto de Valor Agregado Nacional e Subnacional, que deve voltar para a Câmara Federal, porque deve ter alteração do Senado. Então é evidente que estou muito convicto dos avanços e da importância desta reforma tributária para toda a sociedade brasileira. É uma reforma que nós temos que reconhecer alguns atores. Primeiro dizer que é a primeira reforma do sistema democrático. Isso não é pouca coisa. A penúltima foi na ditadura civil de Vargas, de 37, a última foi na ditadura militar de Castelo Branco, e agora a primeira reforma no campo democrático, conduzido pelo nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que compreendeu a sua importância e colocou na coordenação o ministro Fernando Haddad, que coordenou todo o processo conosco, junto com a secretaria especial Bernardo Pio, mas reconheço também que ela é um ganho da sociedade suprapartidária, que envolveu aí
um desejo dessa legislatura, da 57, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado. Então, acho que essa é a união de unificação do país, de unidade do país, para a gente mudar a nossa realidade e criar uma perspectiva mais de futuro para toda a sociedade brasileira. Portanto, quero me colocar à disposição da minha presidenta. Evidente que o ideal é a gente abrir aqui para o debate, perguntar, ouvir, mas aqui são algumas pílulas da reforma, né? Eu tenho percorrido o país para falar um pouco sobre esse tema, feito vários encontros, me coloco à disposição para a gente conversar. Evidente que criamos um sistema que a cada 5 anos nós vamos fazer revisão, que a reforma ela criou 3 regimes, um favorecido, que é a Zona Franca de Manaus, né, o Super Simples, o MEI, o Nano Empreendedor, o diferenciado, que são as alíquotas diferenciadas que nós criamos, porque entendemos que cadeias curtas tem que ter uma alíquota diferenciada para saúde, educação, quem paga é o cidadão, mas a cada 5 anos podemos rever esta alíquota. E criamos o regime específico, que o modelo de negócio exige uma tributação, por exemplo, na primeira fase, para combater sonegação, fraude, crime organizado como combustível, ou porque o modelo de negócio tem que cobrar na margem de lucro, como previdência, seguro de saúde, sistema financeiro e tal. Mas todos esses regimes poderão ser sempre atualizados. A reforma dá essa dinâmica a cada 5 anos dessa atualização. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero concluir. Se dependesse, evidente, só da minha opinião, eu preferiria uma alíquota única e aplicaria só cashback. Na lógica de quem ganha, quem tem menor renda recebe mais, quem tem maior renda recebe menos. Se a gente tivesse feito essa opção, a alíquota não passaria de 20%. E a gente promoveria um modelo muito mais justo, muito mais progressivo, né, que é o papel do sistema tributário, fazer justiça social. É impossível justiça social sem justiça tributária. Então, nessa perspectiva, o futuro, esse debate vai estar mais objetivo, as pessoas vão ter recebido, de fato, porque ninguém acredita, nem o setor produtivo acredita que vão receber o crédito nessa dinâmica que eu coloquei, e o cidadão comum também acha que não vai receber o seu cashback. Então, a partir do momento que a gente romper todas as desconfianças, é evidente que o Brasil deve caminhar para ter mais cashback, menos desoneração. Não teremos, eu acho que daqui a uns 10 anos, 2 IVA como nós temos hoje, IVA nacional e IVA subnacional. Isso é fruto de um Brasil polarizado, das desconfianças. Apesar que teve um governador que falou que não é desconfiança, é meramente transição federativa, então fica mais elegante falar transição federativa. Mas é evidente quando você tem uma única legislação nacional, um único sistema de recebimento de tributos, junto com o comitê gestor do IVA nacional ou do subnacional, não justifica nenhum ter 2 impostos, um IVA nacional e um subnacional. Então, mas no futuro, nós vamos nos encontrar e vamos debater nos próximos encontros do Dia do Economista, né, Valquíria e Dantas, para a gente estar falando um pouco sobre isso, sobre essa perspectiva. Mas muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo prêmio, pelo reconhecimento, por esse trabalho que eu me dedico ao povo brasileiro. Acho que esses saberes todos é fruto coletivo de vários anos de debate, de várias... Eu mesmo, desde quando cheguei no parlamento, todas as 6 legislaturas eu participei. Um pouco mais direto ali, não tão focado, mas eu participei desse debate. Então, é evidente que isso é um acúmulo da sociedade brasileira, é uma conquista do povo brasileiro e que eu tenho certeza que vai produzir boas perspectivas para o nosso povo, para fazer um Brasil mais justo, para fazer um Brasil mais envolvido, para fazer um Brasil com mais perspectiva para todos e para todos, que é o papel do economista e da profissão, né, Dantas? Então, muito obrigado, vamos juntos. Nossos aplausos, agradecimentos ao economista e deputado federal Reginaldo Lopes, sua brilhante palestra. Muito obrigado. Eu gostaria, num momento também especial aqui, convidar
Vou fazer também uma homenagem especial para a sua valiosa contribuição ao Corecon. Gostaria de convidar o Rodrigo Robert. E convidar o Breno Leandro, para fazer a entrega aqui de uma valiosa e importante homenagem. Aqui, Obrigado, Rodrigo. Nossos aplausos, agradecimentos. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais agradece imensamente a participação de todos de vocês nessa noite especial. Foi um privilégio celebrar juntos os 59 anos de história do Corecon de Minas Gerais e reconhecer as contribuições notáveis para a economia mineira através do primeiro prêmio Economia Mineira. E para encerrar essa noite de homenagem e conquista, convidamos a todos vocês a juntarem a nós em um coquetel que será servido aqui ao salão ao lado. Vamos aproveitar esse momento para confraternizar e celebrar as realizações de hoje. Muito obrigado à presença de todos. Parabéns pelo belíssimo evento, pela brilhante palestra. Obrigado a todos os presentes. Uma boa noite a todos.